Chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakenan Yopa-karotan pravaram muninan Patanjalin pranjaliranatosmi Abahu purushakaram shankhachakrasidharinam Sahasra shirasam svetan pranamami Patanjalin. Krishnamacharya, no início do século XX, foi a grande personalidade na qual resgatou esse conhecimento antigo da Índia. Então, o yoga como um processo psicofísico respiratório, dentro do que a gente concebe hoje, vamos dizer assim, Hatha Yoga, estava num período na qual estava muito em extinção, digamos assim. Havia pouco. A filosofia sempre foi predominante, principalmente pelo movimento bramínico, né? Os sacerdotes da Índia e o movimento intelectual também, assim como, por exemplo, o Vedanta, transitam muito pouco nessa arte do corpo, dessa utilização do corpo como uma ferramenta de cunho espiritual. Então Krishnamacharya vai até o norte da Índia e passa alguns anos lá aprendendo com um guru, asceta. E quando Krishnamacharya retoma para Mysore, quando ele volta para Mysore, Krishnamacharya ele abre, digamos assim, uma escola em Mysore, patrocinada pelo rei na época. Não era nada mais do que uma sala dentro do palácio na qual ele acolhia crianças e também diferentes pessoas. Assim como ele curou, por exemplo, o rei de Mysore com yoga, ayurveda. Mas o ponto é que dentre esses discípulos de Krishnamacharya, Sri Krishna Pattabhi Jois foi um aluno muito dedicado e décadas a fio com Krishnamacharya, e o Pattabhi Jois recebeu esse conhecimento na qual, no início da década de 70, Pattabhi Jois começa a ensinar esse método para os poucos ocidentais que vinham até a Índia e o procuravam para poder praticar yoga. Então não era popular. E com o passar dos anos, cada vez mais esse método ele se adequou muito ao Ocidente, por inúmeros motivos, e a gente pode citar alguns, como por exemplo, o seu vínculo direto com a prática física, né? Nós no Ocidente a gente tem essa relação com o corpo. A estrutura do método no sentido de ser séries, na qual você avança dentro da série, isso é muito estimulante para nós. Então essa série Pattabhi Jois chama de Ashtanga Yoga, essa abordagem na qual diariamente se pratica asana e respiração. Ashtanga Yoga se divide basicamente em 3 séries. A primeira série, chamada Yoga Chikitsa, se traduz como yogoterapia. Basicamente gira em torno de flexões para frente. A grande maioria dos asanas da primeira série são flexões para frente, porque isso resulta diretamente no alongamento da espinha, melhor fluxo de oxigênio na musculatura, melhor troca neural. Então isso vai refletir na saúde e bem-estar do praticante. A próxima série, chamada de série intermediária, ela é titulada como Yoga Chikitsa, que significa purificação do sistema nervoso, purificação dos nervos. Então é uma série muito mais profunda, que também tem predominância de flexões para frente, mas transita em hiperextensões profundas, na qual vai acessar camadas mais profundas do praticante, como o sistema nervoso, emoções, padrões comportamentais. E logo após a série avançada, na qual é dividida entre série A, B e C.
A série avançada é titulada como Sthirabhaga, que significa força e graça. Há um tempo atrás, alguns praticantes mais experientes também apelidaram a série avançada como Vibhuti, que vem a ser os poderes do yoga, por ser uma série muito avançada. Então todo esse processo e essas séries de asanas no Ashtanga Yoga se fundamenta num tripé chamado Tristhana, que vem a ser primeiramente respiração, logo após o asana e depois foco ocular. Então uma respiração fluida, prolongada, sem retenção de ar. O asana, que propõe o trabalho fisiológico, terapêutico, e logo após o foco ocular, ou seja, diferentes pontos para onde o praticante olha, na qual isso estimula o nervo ocular para refletir diretamente em estímulos na hipófise e na pineal, por exemplo. Então é um método muito completo e, uma vez que praticado, sendo acompanhado de um professor experiente, ele é muito efetivo para que essa prática física ela se torne uma grande ferramenta de cunho de transformação, não apenas de personalidade, não apenas de padrões comportamentais, mas principalmente de desenvolvimento e acesso de saberes ancestrais, acessos de conexões espirituais na qual estão adormecidas em nós pela falta de estímulos que nós possuímos por não dar atenção para o campo espiritual, mas que uma vez sempre está presente dentro do nosso ser. Então essa prática de Ashtanga Yoga é uma prática extremamente transformadora, num primeiro momento fisiológico, logo após psíquico, depois emocional, mas a proposta de tudo isso, do Ashtanga, é yoga, e yoga significa conexão com a nossa essência. Talvez num primeiro momento essa yoga ela vai se dar como conexão entre o corpo e a respiração. Talvez num segundo momento essa conexão ela vai se dar entre a respiração e o nosso estado mental. Mas se nós praticamos constantemente, a maturidade dessa prática ela vai nos revelar yoga como conexão entre o verdadeiro eu e o eu supremo, que na nossa cultura nós chamamos de Deus. Patanjali coloca no verso 28, no segundo capítulo, que essa yoga ela é um agente purificador do corpo para que a gente consiga acessar a nossa melhor versão. Então, a Ashtanga Yoga é uma ferramenta na qual nós utilizamos para aquecer o nosso corpo, literalmente, eliminar as toxinas do nosso corpo e gradualmente acessar as camadas mais profundas para que a gente consiga se revelar como seres amorosos, transcendentes e eternos. Namaskar.